Continuo solitária aqui no barco. Ei, peraí, solitário caramba, tô de volta. 100 mais dias de solidão. Te dei 10 dias de folga de mim, agora acabou. Acabou a minha paz, olha quem voltou pra perturbar minha vida. E eu tô vendo aí nos comentários que todo mundo preferiu os vídeos sem eu, hein, só com a Marina. Acho que eu vou parar de aparecer por aqui e vai ser só ela a partir de agora. Vai ser Motion Marina o nome do canal. Bem-vindos a bordo. Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Muitas vezes, quando se pensa em morar a bordo, surgem muitos questionamentos sobre como vai ser a adaptação, né, da mudança para a vida em terra, para a vida no barco, porque é muito diferente uma da outra e surgem muitas dúvidas mesmo. E aí hoje a gente decidiu montar esse vídeo para falar sobre as principais adaptações que a gente teve aqui na nossa transição. Quando a gente veio realmente da terra para o mar, que foi a principal adaptação, né? Mas também existe uma adaptação quando você vai de um veleiro para o outro, né? Já falamos aqui que cada barco tem a sua personalidade, isso acontece mesmo, dá para ver a diferença. A adaptação mais brusca, né? A mudança mais brusca é realmente quando você vai para a vida a bordo pela primeira vez. E ainda mais se você não teve experiência em barco antes, se você não tinha experiência em veleiro, como foi com a gente não sabia velejar, a gente não tinha veleiro na família desde a infância, foi tudo muito novo, a gente era muito cru, então tem esse choque, só que para algumas pessoas ele é mais pesado, para outras pessoas é menos, né? Pra gente, por exemplo, a gente considera que o que faz mais diferença quando você vai se mudar a bordo de um veleiro para se adaptar é o fato de você estar com o coração aberto ou com a mente aberta. Por exemplo, a gente sabia que a gente queria aquilo muito, a gente já estava há muitos anos esperando, se planejando, trabalhando para isso. É um sonho, né? E para muitas pessoas isso é um sonho. Só que algumas pessoas vão sem saber se aquilo vai dar certo pra você, ficam com muita dúvida, ficam com muito medo. Ou então, né, cria uma expectativa que vai ser de certa forma, o barco vai ser assim, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, e aí quando chega lá não é exatamente aquilo e acaba se frustrando. Então acho que realmente isso é muito importante, ir com a mente aberta, perceber o que está acontecendo ao seu redor e ir se adaptando a ele. Uma das maiores adaptações que a gente percebeu aqui foi a utilização de recursos, tanto de água como eletricidade e também de comida. Aqui no barco, tudo você acaba percebendo o quanto você consome e você tem limitado. Não é como você está em casa, abre a torneira e sai a água, no final do mês você paga a conta, ou então a eletricidade. A única coisa que você precisa fazer é ligar o disjuntor. Aqui no barco, tudo você acaba sabendo o quanto você consome, o quanto você produz, e isso faz muita diferença. E quando a gente se mudou para o primeiro barco, na primeira vez, a nossa primeira experiência morando num barco, foi assim um dos maiores choques que a gente teve, de realmente saber o quanto a gente consome. E a gente se surpreendia o tempo inteiro, quando a gente começava a perceber o quanto a gente estava consumindo de água, de energia, todos os dias. Coisa que quando a gente está em terra, a gente acaba sendo tão banal que a gente nem pensa. Eu duvido que você saiba o quanto você consome por dia de água, ou então de eletricidade. Você sabe mais ou menos quanto você gasta, mas o quanto é consumido desse recurso que é escasso, tenho certeza que você não sabe assim de cabeça. Para poder planejar o nosso sistema solar, por exemplo, a gente teve que calcular todos os equipamentos que a gente gostaria de estar utilizando no barco, antes mesmo de estar no barco utilizando. Porque era um investimento muito alto, né, de você fazer todo esse sistema solar com placa, targa, controladores e tudo mais, e aí depois aquilo não supria nossas necessidades. Então a gente teve que realmente calcular todos os equipamentos que a gente ia estar utilizando e aí a partir daí mensurar o quanto a gente precisava de painéis solares. Uma boa forma de você saber os consumos no barco é você ir anotando isso, porque também varia muito de época para época. Por exemplo, combustível, tem épocas no ano que você consome muito mais, você sai com o barco muito mais e outras épocas menos. Então é interessante de você ir anotando e aí você consegue fazer uma média mais ou menos do que você utiliza no decorrer de vários meses. Apesar da gente ter um quintal enorme, muita gente se preocupa com a questão de espaço dentro do barco e como é a adaptação com relação a isso. E é claro que para quem mora numa casa grande, é muito diferente chegar num barco e colocar todas as coisas que você tem lá dentro. Então o que a maioria faz,
Quando você tem um local que você já mora em terra firme, você faz uma grande limpeza nos seus objetos pessoais, móveis, tudo isso, vende tudo para se mudar a bordo com o mínimo de coisas possíveis, só o que é essencial, que você realmente usa na sua rotina. Pra gente a coisa não aconteceu desse jeito porque a gente morava na casa dos nossos pais. Na verdade, antes de mudar pro veleiro, a gente trabalhava em navio de cruzeiro, então a gente morava numa cabine super apertadinha e ainda dividia com outras pessoas. Então, na verdade, a gente morava em um espaço mais confinado do que o próprio barco, não tinha nem janela. Então, o barco pra gente foi um luxo. A gente ter esse espaço só pra gente foi muito bom. E a gente não teve que se preocupar com o que eu vou fazer com o meu sofá, porque a gente não tinha nada disso. Então, a gente chegou no barco com 2 mochilas nas costas, só realmente com roupas, o material de trabalho, câmera. O que a gente sente falta aqui no barco, na verdade, não é um espaço para guardar coisas, mas sim um espaço de trabalho realmente apropriado, como uma oficina, por exemplo. A gente gosta muito de criar, Michel gosta de mexer com ferramentas, eu gosto de mexer com tintas, com pintura, coisas assim. Então a gente queria muito ter um espaço que a gente pudesse dar aquela detonadinha dentro do barco, um espaço para trabalho, para aguentar seja lá qual for a invenção, né? Então quem sabe o Motion Me 3 já vem pensando nisso aí também, hein? E falando em Motion Me 3, a gente já tá com 1 milhão de ideias fervilhando na cabeça sobre isso, é claro, né? A gente tá muito ansioso e se você quer ver no que essa história toda vai dar, que nem a gente sabe ainda, mas já segue aqui no canal, não esquece de deixar o seu like e vamos acompanhar as aventuras futuras que estão por vir. E um dos principais motivos que a gente vê o pessoal desistindo da vida a bordo é o relacionamento, porque ele coloca todo o relacionamento à prova, pelo espaço pequeno, por estar sempre interagindo o tempo inteiro. E foi por isso que eu deixei 10 dias a Marina aqui, ó, de folga. Às vezes ficar sozinho é bom e você precisa desse espaço para se encontrar, mas na verdade a gente convive super bem aqui no veleiro e a gente passa a maior parte do tempo junto, então foi super divertido passar uns dias sozinha. O Michel também já ficou sozinho quando eu viajei alguns anos atrás, mas a verdade é que a gente divide espaço e tempo muito e a gente se dá bem com isso. Claro que rola briga de vez em quando, rola ou não rola briga de vez em quando? Claro que rola, isso é natural. Mas isso realmente é uma questão delicada e tem que ser levada em consideração de casal para casal, é muito pessoal, né? A gente infelizmente já viu mais de uma vez casais de anos de relacionamento, já casados e terminando porque... acaba surgindo a pergunta, ou eu ou o barco, e aí... é porque tem problema. Se essa pergunta aparecer, então lascou. Mas isso quer dizer que geralmente uma das pessoas não se adapta muito bem, ou nem às vezes nem é uma pessoa só, às vezes é o próprio relacionamento, né? A proximidade. Tem gente que realmente precisa de mais espaço e não se sente confortável em estar tão junto assim. Tudo bem também. E vida que segue. Algumas adaptações, quando você faz essa transferência de vida a bordo, demoram um pouquinho mais para você perceber que vai precisar ser feito. Ou então até mesmo quando você está procurando o barco. A gente sofreu um pouquinho com isso, mais precisamente eu sofri um pouco com isso. No nosso primeiro barco, a gente olhou ele, viu ele e achou perfeito para o que a gente precisava. Mas depois, com algum tempo morando a bordo dele, a gente percebeu que por eu não conseguir ficar totalmente em pé nele, isso me atrapalhava muito, começou a me dar dor nas costas, e aí foi uma adaptação que eu não consegui fazer. A gente teve que realmente trocar de barco para um barco que eu pudesse ficar em pé tranquilamente, como é o caso aqui do nosso Motion Me 2, e essa é uma adaptação que você tem que pensar, e tem várias outras assim, que na hora que você está procurando o barco, você não percebe. Principalmente por falta de experiência, né, em outros barcos. Mas para quem tá chegando, tem que lembrar disso aí, já fica a dica, hein? Fica aí com a dica e também sempre se prepare porque podem surgir eventuais mudanças no meio do caminho que você vai ter que trocar um pouco de rumo e tá aberto para isso. Foi isso que a Marina falou lá no início, está aberto, de coração aberto para o que acontecer no meio do caminho. Não foi, Marina? É isso aí, essa foi realmente uma adaptação que a gente não conseguiu fazer aqui no barco. Um dos maiores desafios, principalmente no início, foi a falta dessa garota aqui, a geladeira. A gente no nosso primeiro barco não tinha
geladeira e nós passamos mais de 1 ano sem ter esse apoio, né? Então foi difícil de adaptar, principalmente no início. Não vou nem dizer que foi principalmente no início não, sabe por quê? Porque no início a gente estava com muita empolgação, a gente estava com muita disposição para o que viesse. Então a gente não estava ligando muito se a gente estava comendo só comida enlatada ou coisas assim. Peraí, comida enlatada também não. É porque a gente tinha muita criatividade para poder manter. Porque realmente isso, sem ter a geladeira, você precisa ter muito mais criatividade para manter uma alimentação saudável. E aí, mas comia comida enlatada também de vez em quando. E fazendo a comida todo dia. Então, almoço e janta tendo que fazer comida, porque não tinha como conservar fora dela, a não ser que fosse fazer conservas e tudo mais. Pois é, mas a questão é que no início a gente estava com essa disposição, com essa empolgação, e depois, com o passar dos meses, foi acabando se tornando cansativo de ter que cozinhar na hora do almoço, cozinhar na hora da janta, e não dava para guardar para o dia seguinte. Então tinha que fazer sempre a medida certinha, para não ter que jogar nada fora também. E isso foi se tornando cansativo, estava atrapalhando a nossa rotina de trabalho, de produção, porque a gente tinha que estar cozinhando e lavando prato o tempo inteiro. A gente conseguiu conquistar, foi assim, uma comemoração à geladeira, fez muita diferença na nossa vida, e daqui pra frente eu acho que a gente não quer mais ficar sem ela não, né, Michel? A hora do banho é outra também adaptação que é preciso ser feita aqui no barco. Principalmente porque os banheiros de barco são um pouquinho mais apertados, então muitas das pessoas não conseguem ficar em pé no barco. E claro, aquilo do consumo de água que a gente estava falando também. O banho consome muita água mesmo. Tomar um banho em casa com aqueles chuveirões por meia hora, nossa, seria, eu acho que o nosso consumo de água pro mês inteiro, talvez. Um pouquinho demais, pela semana. Mas essa parte do consumo você tem que realmente se adaptar, ou usar um chuveirinho com menos pressão de água, ou então até aqueles borrifadores que eles consomem muito pouca água, conseguem borrifar por uma área bem legal. Então muita gente utiliza desses artefatos para o banho. Na nossa adaptação para a vida a bordo, nosso principal problema foi lá no Delta, que a gente não tomava banho no lado de dentro do barco, a gente tomava banho no cockpit. Por escolha, né, também? Por escolha nossa, a gente achava o banheiro um pouquinho pequeno, e como ele estava muito bom e ele tinha muita madeira na parte de dentro do Delta, então a gente não queria estragar as madeiras, então a gente preferia tomar banho do lado de fora. No inverno era difícil de tomar banho. Já aqui no Fast ele tem mais espaço e ele tem bem menos madeira na parte de dentro, então esse não foi um problema pra gente. A gente teve que se adaptar lá. Quando a gente veio pro Fast foi uma tranquilidade poder tomar banho sempre aqui dentro. O Michel sempre acaba me convencendo nas coisas pelo banheiro. Quando ele falou que eu vinha pra cá, pra um barco abandonado, nossa, mas esse barco tá horroroso. Ah, mas olha, dá pra tomar banho dentro dele, hein? Interessante. E muita gente, principalmente as mulheres, ficam preocupadas com a questão de enjoo ou de se sentir mal por causa do balanço do barco. Mas peraí, pode parar esse balanço aí, ó. Para. Isso. Bom, o barco, ele sim balança constantemente, mas a gente estando em uma ancoragem protegida, esse balanço se torna imperceptível ao longo do tempo. Na verdade, agora, por exemplo, ó, a gente não sente mais que o barco está balançando. Mesmo lá no início, você está entretido com outras coisas e você não percebe. É claro que algumas pessoas têm mais tendência a ficar enjoado do que outras. E sim, isso pode atrapalhar, principalmente no início, mas com o tempo o corpo vai se adaptando. A gente, tanto eu quanto o Michel, nenhum de nós teve muita dificuldade com enjoo. A gente nunca chegou a ponto de vomitar no barco, mesmo lá no comecinho. O máximo que já aconteceu foi, principalmente eu, ficar um pouco mareada assim, mas também existem técnicas para ajudar com isso, para aliviar, e como eu disse, com o tempo isso vai acontecendo cada vez menos. A última vez que eu fiquei enjoada, eu mostrei outro dia aqui pra vocês, que foi na ressaca que teve aqui na Urca. Mas isso é bem ocasional, acho que foi a única vez em mais de 1 ano que eu fiquei enjoada. Então não é uma preocupação que a gente tem por aqui. E se você tem essa tendência, experimenta passar um tempo prolongado, experimenta passar
esse momento de mais difícil, que quando você avança nele, o seu corpo começa a se adaptar e perceber que tá tudo bem e que é o novo normal. Na primeira semana, quando a gente comprou o barco e se mudou a bordo, a gente sentiu essa diferença. Quando a gente tava no barco, a gente não sentia nenhum enjoo, mas quando a gente saía em terra e pisava no chão firme, a gente sentia que o chão tava fazendo assim. Isso é muito engraçado, é uma sensação que acontece mesmo, como se quando você tá numa esteira, numa academia, e aí tá correndo, depois você sai e parece que tudo fica meio esquisito. Então a gente sentia isso, mas também foi só no comecinho e hoje a gente já não sente mais. Isso, é claro, vai variar muito de pessoa para pessoa e também do local onde você tá. A gente, por enquanto, tá ficando em locais bem protegidos, mas a gente sabe que tem ancoragens que tem muito mais balanço, que ficam numa área mais aberta, e aí a adaptação pode ser um pouquinho mais demorada. Além disso, travessias também pode acontecer, de você estar acostumado em estar com o barco sempre em um lugar e quando você vai se locomover para outro, for um pouquinho mais longe, de um dia ou talvez até dias de travessia, então pode ser que você sinta essa diferença. Isso é normal até para quem já navega há muito tempo. A gente já falou com pessoas que têm experiência de anos e que já navegaram pelo mundo inteiro e que mesmo assim de vez em quando sentem, quando vão fazer uma travessia mais chata, mais longa, sentem esse enjoo. Então assim, ó, ninguém tá 100% salvo. Então conta aqui pra gente qual dessas adaptações você acha que é a mais complicada, ou se você já mora a bordo, o que foi mais difícil pra você. E a gente já tá ansioso porque virão novas adaptações em breve. Então, até lá, tchau, tchau! I just want